nesse dia lindo de sábado. Muito bem. Nós estamos aqui finalizando uma semana de trabalho aqui. Oi, Bia, tudo bem? Quanto tempo? É isso. Então a gente tem entre hoje e amanhã ainda para fazer perguntas e depoimento. Então o tema é livre. Você quiser fazer perguntas, você quiser fazer depoimento. Nós fizemos 3 treinamentos até agora. Nós fizemos 64 dias de treinamento, 64 dias de treinamento de meditação e reflexão, com bastante conhecimento sobre a cosmologia. Aí entramos em treinamentos específicos. Treinamento do preto, que é o poder de materialização, e treinamento do branco, que é a ancestralidade. E agora nós estamos no nosso momento de pausa de treinamento e vamos começar um novo treinamento provavelmente na segunda-feira, se eu sentir que vocês querem, porque eu não quero dar pérola se não tiver princesas e príncipes dispostos a pegar essa joia toda e utilizar na sua vida. É isso. Oi, Bia, você pediu aqui para participar? Quer fazer algum depoimento ou foi por equívoco? Bom que você está ao vivo, tem um fuso daqui para Portugal, né? Eu entendo. Kenny recebeu o livro e já está lendo e caminhando para os novos conhecimentos. Muito bem, Kênia. É isso. Olha que delícia isso. Ah, o treinamento celeste, treinamento da lá na frente. A gente começar segunda-feira o treinamento da Terra, que é o QI. Muito bem. Aproveita esse minuto, então, enquanto as pessoas chegam. Gente, vai dedinho no direct e manda mensagem para os seus amigos. Eu quero saber isso. Se alguém quer participar, quer fazer algum depoimento, pode chamar. Eu aceito dividir aqui. Se quiser fazer só escrito, tudo bem também. Tá? Muito bem. Bom. Ah, tá bom. Ok. O planeta Elno, a Josimara pergunta, o planeta Elno é visível na astronomia? É um planeta anão após o Plutão? Na verdade, Elno e tem Quiron. Quiron, ele é considerado a lua de Elno. E Elno, ele é chamado aí na astronomia, você vai encontrar alguns nomes para ele. Um dos nomes é o planeta X, que ele sim já é visível. Ele é o planeta, ele tem outros nomes, outros números aí também que fala desse planeta, mas ele é um planeta que tem uma órbita maior do que a órbita que a gente conhece até Plutão. Então esse planeta X, tem que o planeta X, outros chamam também de Nibiru, o planeta Nave, né? Sim, então a pergunta é se ele já é visível na astronomia já, e quando você vê falar desse grande planeta que entrou no sistema, que a maioria fala planeta X, esse é Elno. E Quiron é considerado como uma lua de Elno, tá? Esse planeta, ele traz ele representa para a cosmologia, o Elno, o azul cobalto. E ele traz para nós uma frequência vibracional de uma inteligência superior. Então existem dois, no azul, tem o azul escuro e tem o azul cobalto. O azul cobalto é um azul mais brilhante, ele seria uma oitava maior em termos de frequência energética do azul comum. O azul comum, o azul, ele é a inteligência que fala sobre a análise, a razão, o conhecimento, o raciocínio lógico, esse tipo de inteligência de mente concreta, né? Então, esse representa o azul. E o azul cobalto, que é regido, então, por essa frequência desse planeta X, desse grande planeta que entrou há alguns anos no sistema, então ele vem trazendo outras massas com ele, na verdade ele representa esse azul cobalto, ou seja, a abertura para acessarmos um conhecimento extra,
conhecimento extrafísico, metafísico, um conhecimento superior do que a velha razão humana até agora. A gente diria que o azul conhecido na Terra até agora, tirando aí os filósofos que questionam, mas o azul na maioria das pessoas, o nível de questionamento, de interpretação, de análise, de lidar com um pensamento racional e concreto, ele é muito limitado. Então, ou seja, essa limitação do raciocínio, ela limita o indivíduo de expandir a sua compreensão mental, o seu estado de percepção, né? E a gente está vindo justamente para um campo de mudança, e nesse campo de mudança é um outro olhar, gente, é um outro olhar. Eu fico muito feliz de estar participando desse momento, de poder enxergar as coisas sobre outro prisma, certo? Esse planeta tem vivido em estado de guerra, em estado de escravidão, em estado de limitação, em estado de falta de amor, durante toda a sua história. E todos aqueles que vêm para trazer esse conceito com o valor do amor, com o valor da união, com o valor da fraternidade, tiveram mortes assim horríveis, você assistindo a história. Mas todos eles só morreram o corpo, porque a alma não morre de verdade. E principalmente a ideia. A ideia é uma das coisas mais perigosas que existe, mais forte que existe. Mas por que ela é perigosa, Max? Porque uma vez uma ideia implantada, facilmente ela pode dominar as outras ideias pelo campo morfogenético, pela influência, pela comunicação. Então, se a gente começar o nosso treinamento na segunda-feira do QI, que é o nível de inteligência intelectual e prática do indivíduo, nós vamos falar sobre algumas inteligências e a principal dela vai ser essa, né? A inteligência do amarelo. E é isso, o que eu vou fazer com o que eu tenho agora? Como que eu vou lidar com a minha vida agora? Eu ainda vou continuar esperando um salvador? Eu ainda vou continuar no lugar de vítima? A gente tem apontado 2 estágios. Então, o lugar de vítima, o lugar da dependência, o lugar da carência, o lugar daquele que precisa ser salvo por alguém. Esse é um lugar. Entende? Ele é um lugar emocional, psíquico, e com ele estão relacionados vários comportamentos, conduta. Então, quando eu falo desse azul cobalto, desse novo tempo, desse novo momento, eu estou falando também de um novo humano, sabe? Um humano que vai representar e vai honrar todos aqueles que vieram antes lutando pela liberdade de expressão, pela compaixão, pela generosidade, pelo sentido de humanidade, né? Então, se você fica aqui na condição de humanoide, repetindo as coisas, os padrões que você recebeu, desde o processo gestacional, que do meio, tudo aqui vem um padrão de conhecimento, um campo de conhecimento ao redor, te formatando, né? Colocando numa forma, formatar é isso, te colocar numa forma. E o nosso chamado é para você manifestar a sua excelência. E manifestar a sua excelência significa você ter o seu próprio molde, porque tem uma coisa que é a forma e outra coisa que é o conteúdo. Entende? O conteúdo é a alma, a consciência, é o conteúdo que algum traz, cada um de nós trazemos. E a forma é o nosso veículo. Então, será que o nosso conteúdo pode se manifestar em outras formas? Será que num futuro próximo a gente não utilize apenas a condição humanoide, orgânica para manifestação? A gente pode manifestar através de outros veículos, de outras formas? Então, tem é muito interessante. Sabe aquele filme O Eu, Robô? E tem outros filmes que vão mostrando o robô, fala de inteligência artificial, né? E é interessante quando mostra que uma inteligência artificial atinge consciência, sentimento. E mesmo não obstante a estar numa forma metálica, né, num androide, em alguma forma mecânica, quando manifesta a humanidade, você vê a humanidade manifestada ali.
Eu acho muito lindo quando eu vejo esses filmes representando isso, porque eu começo a pensar, se meu azul começa a pensar, se eu sou o conteúdo, se eu sou a consciência, e hoje eu utilizo esse veículo, essa forma orgânica, como manifestação da minha consciência, poderia eu, consciência, manifestar através de outras formas? Poderia eu, consciência, manifestar através de um meio eletrônico? Então, teve algumas pesquisas, né, dentro da área da parapsicologia, com várias pesquisas captando por frequências de ondas, assim, seres que já não estão mais encarnados, comunicando através de aparelhos, certo? Então, usaram rádio, usaram TV. É bem interessante, depois que você quiser dar uma mergulhada aí no conhecimento da área da parapsicologia, é bem bacana. Eu gosto muito dessa área de estudo, não só a terapia de vidas passadas, como a comprovação que tem de vários casos dentro da parapsicologia, falando sobre as comprovações de vidas passadas, de reencarnação, que é uma coisa super bacana, quantos quadros, né? Então, quer dizer, quando você sai do seu corpo físico, você continua vivo. Porém, a sua expressão nessa dimensão não pode se dar porque você não tem um corpo orgânico. Mas ela pode se manifestar através de outro aparelho? E será que o futuro pode acontecer isso? Se a gente está indo para um futuro de inteligência artificial, e na medida que você vai criando robôs, porque é muito forte isso, né? Vocês veem as barrigas que não vão ser de aluguel, as barrigas mecânicas para construir os filhos, né? Que em vez de você gerir o filho na sua barriga, vai ser gerido numa barriga mecânica, numas bolsas com todos os elementos. Mas será que isso impede a humanidade totalmente ou não? Sei. Nós estamos aqui em encontros de perguntas e depoimentos, né? E eu quero saber se vocês que estão aí têm perguntas para mim ou não. Já tô. A menina falou do azul, filho lá longe, né? Falando sobre isso. Mas por que pensar coisas e articular pensamentos é bom para exercitar, sabe? E às vezes quando você pensa muito, estuda muito e vai vendo várias coisas, falta pessoas, assim, companhias para você exercitar o raciocínio. Essa é a dinâmica um pouco da filosofia, da teosofia. Sabe, não é conversa de bar do tipo, eu tenho razão, quero mostrar que eu tenho razão e a gente vai brigar para saber quem tem razão. Ninguém tem razão de nada, não é a razão que conta, não é quem tem razão que ganha o jogo, mas é o poder de ampliar teu raciocínio, é o poder de argumentar, é o poder de buscar teorias, sabe? É de enxergar sobre o outro ângulo. E nem interessa se a teoria está certa ou não, se você já pode ter uma confirmação da teoria, mas o fato de você ampliar a sua percepção mental, a sua comunicação, começar a raciocinar, buscar elementos e antes de dizer não, tipo, a pessoa pensou isso, não concordo. Não, antes de você botar corda ou não botar corda em alguma coisa, ou concordar ou não, é tentar entender o que aquilo significa, né? O que isso quer dizer? Eu tenho elementos para poder falar sobre isso? Não, não tenho. Eu posso estudar? Deixa eu ver o que fulano leu, o que fulano estudou, o que fulano escreveu sobre isso. Deixa eu ver o que o outro vê sobre isso. Então, quando você vai ver obras, você vai estudar outros autores, né, outras teorias, é interessante. Você fala, como é que o cara está enxergando isso? O que ele está vendo disso? Porque não quer dizer que eu tenha que aceitar a teoria, mas simplesmente eu posso entrar em contato com essa teoria e posso ampliar a minha percepção. Eu posso desenvolver outra teoria, eu posso descartar a teoria. Sabe, descartar não consigo ver que é por esse lado. Eu acho que isso é uma viagem, eu sinto que não é por aí, por causa disso e disso, eu estou armazenado nisso aqui, estou baseado nisso aqui. Isso é o azul. Fez uma pergunta lá que é do azul, o que é o Elno, o planeta Elno que representa o azul. E é isso, né? O que a gente vai raciocinar? E fazer pergunta, né, gente? Como? Por quê?
Quando? Com quem? De que jeito? Vocês veem que sempre no intervalo eu dou espaço para perguntas. E são poucas perguntas, por que não pergunta? Eu sempre penso, você não pergunta por quê? Porque você já sabe tudo? Porque você não sabe o que perguntar? Porque já está tudo claro? Ou porque está tudo confuso? Ai, ai. Buscando. Opa, não esqueci de colocar Encontrei aqui. isso Opa, na internet sobre peraí, se desligar a Siri. Ai, meu Deus do céu. Aqui no outro eu já desliguei ela. Só na Siri. Você vai ser desativada. Pronto. Permitir bloqueio. Ah, desativada. Bom, como diz o nosso querido amigo Marco Aurélio, né? O grande imperador que eu também gosto muito, o imperador de Roma. Feliz é o homem que tem que dá um bom destino a si mesmo. E com disposição e boas indicações e boas ações é que se faz um bom destino. Então isso é bonito, né? Feliz é o homem que dá um bom destino a si. E aí, qual que é o destino que você vai dar para você mesmo, né? Que destino você está dando para você? Não sabe? Não sabe onde, nem como, nem porquê, nem o que, nem com quem, nem o que vai fazer, nem qual propósito, nem qual sentido. Não questiona ou questiona demais e não espera para ter resposta. Poxa, o que você vai fazer com tudo isso? Ai, finalmente pergunta aqui, peraí. Que livro de Platão e Nietzsche você pensa que é bom para ler, para começar? Ah, então... Eu indico assim, ó, você pode ler a República de Platão, por exemplo, né, que é um dos primeiros livros fortes que você vai encontrar aí com relação a ele. E já te passo aqui o nome também do Nietzsche, que eu acho muito bacana. É assim, olha, um dos que eu mais gostei, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, também, que eu acho que é super legal. Mas esses dois, tá? Agora também o que vocês poderiam fazer também era, se você gosta também, é de fazer filosofia, né? Eu gosto muito lá do Nova Acrópole, que tem uma filosofia, tem vários estudos filosóficos. Eu adoro ele, porque te dá a possibilidade de conhecer vários. Então, vou estudar um pouquinho de filosofia. E é uma escola de filosofia que eu já conheço há anos, tanto em Belo Horizonte, aqui. Hoje tem pela internet, tem escola no mundo inteiro. É uma instituição que tem um objetivo de ajudar isso, sabe? De ajudar a trazer filosofia para o povo. Então, tem várias coisas comentadas. Eu adoro. Quer nutrir? Vai lá, cara, tá lá, tranquilo, né? Mas aí a República de Platão, você pode ter lá mesmo vários vídeos falando, comentando, porque o objetivo não é formar, mas é começar a desenvolver um pensamento filosófico, né? Que eu acho que isso é uma coisa bacana demais. O Dimitri pergunta, depois que conheci a cosmologia energética, minha visão dos livros de Castanheda mudaram totalmente. Ah, é um depoimento aqui, não é uma pergunta. Muito bem, opa, cadê? Epa... Vamos voltar ali, aqui, esse, que bonitinho, que gosta desse. Muito bem. Então, enquanto vocês pensam, tem perguntas, eu vou tirar uma carta aqui do nosso oráculo para a nossa reflexão. Ponto de vista. Achei tão interessante porque saiu a girafa, e eu estou bem falando sobre isso, né? Saber argumentar, saber ouvir. Sabe, às vezes, um pouco de intolerância, que é o lado negativo do azul que a gente tem, né? Quando vai ouvir uma pessoa que pensa totalmente diferente da gente, que tem outro pensamento, a gente fica intolerante, tão intolerante quanto a própria pessoa, né? E o quanto que esse exercício do ouvir, ele é interessante, né? Porque primeiro que quando você vai ouvir, tem a primeira voz do ego tentando se defender, sabe? Sabe aquele ego tentando mostrar e falar, não, calma, ego, ouça, né? Conseguir ouvir além do próprio ego é muito interessante. Como iniciar os estudos sobre o sagrado feminino e articular com os treinamentos? Essa é uma pergunta da Kênia. Articular com os treinamentos? Bom,
Os treinamentos aqui tem assuntos direcionados, né? É um tipo de treinamento dos níveis de inteligência. O treinamento do feminino, eu vou falar dele lá na frente, quando eu for fazer um treinamento específico para o feminino, quando a gente estiver falando da inteligência emocional. Mas você pode articular da melhor forma, né, que você queira. Acho muito legal, se você quiser também começar um trabalho com o feminino, tem um livro muito bom, que são Mulheres que Correm com os Lobos, e que vocês podem juntar aqui em um grupo de mulheres, por exemplo, e começar a ler, a interpretar, que isso é uma coisa legal, sabe? Grupos de estudos, como grupos de meditação, né? Tem os grupos aí, o César começou a fazer um, a Ingrid começou a fazer outro já de meditação, mas podem fazer de estudos sobre determinada fase, sobre livros, sobre coisas assim. Isso é legal, porque o grupo de estudo junta no campo morfogenético as inteligências do grupo e começa a abrir outros campos, outras conexões. Então isso é uma coisa muito bacana, né? Diminui e José até os livros do filme. Ah, sim, os vídeos. Então, assim, eu estava até falando hoje com uma amiga, né? A gente estava comentando isso sobre o tempo. Ela estava falando lá de uma situação de uma pessoa que ela estava perdendo o tempo inteiro. E eu falei, na live de ontem eu falei sobre o tempo e como é que a gente pode aproveitar o tempo. Como que a gente pode realmente utilizar isso para o nosso desenvolvimento intelectual e nossa inteligência. E o que eu gosto de ver, né? De filme, por exemplo. Primeiro, na minha lista top de filme é filmes baseados em histórias reais. Esse é o meu top total. Por quê? Porque eu acho lindo, eu acho fantástico, sabe? Ouvir contar a vida de alguém. Ontem eu vi um que fala sobre um cara que foi um assassino, matou muita gente. Como é que é o nome do filme? Até esqueci o nome dele. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Bom, em suma. Aí eu fui estudando também, quer dizer, não é um filme tão lento, mas é um filme real. O cara fez isso, como é que ele iludiu ali, né? O bonito, que ele é um cara bonito. E todo com persuasão e matou tantas pessoas. E como que consegue enganar? E tem filmes que estimulam, tem filmes mais duros que mostram essa realidade mais difícil, né? Tem de tudo, tem os de guerra. Eu gosto muito dos... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, baseado. Aqui. Tem vários, eu acho muito interessante. Deu uma sumida da minha cabeça hoje. Eu vi o filme anteontem, mentira. Eu vi o filme anteontem. Mas eu gostei muito. Já estou falando, articular a leitura desse livro que iniciou. Muito bom. Fala um pouquinho sobre o livro das mulheres que correm com os lobos. Nossa, esse é um livro de estudo muito profundo, porque ele não basta só você ler. Você tem cada parte do livro, porque você tem que parar e sentir. Porque atrás dele não tem só uma filosofia, tem um sentimento muito profundo e vai trazendo elementos, tipo, não é o óbvio, sabe? Não é aquela leitura óbvia, é aquela leitura que vai falando sobre todo esse aspecto do envolvimento e do sentimento. É uma coisa muito, muito bacana, muito bom. Então, valeria a pena a gente fazer alguns comentários depois mais específicos, tá? Vamos ver. Max, tem sonhado muito com música, como se fosse uma sintonia que toca a noite toda. A impressão que eu tenho é que uma parte da minha mente está ligada e a outra desligada. Tem a ver com esse processo? Ai, que lindo. E você toca, Fernanda? Você tem algum trabalho com música? Porque a música trabalha em uma área do cérebro e ela é muito importante. Se você escuta um podcast sobre mulheres que correm com os lobos chamado Talvez Seja Isso. E no podcast vai falando sobre a música, porque tudo que você vai processando, né? Por isso que a gente fala do higiene do sono, tudo que você lê processa. Então, eu estava falando a top, né? O que eu gosto de fazer? Deixa eu terminar só esse assunto aqui para não ficar fora. Filmes de vidas reais, assuntos baseados em histórias reais, depois documentários, que tem cada documentário super fantástico no Netflix, depois filmes infantis e depois comédia.
e ficção científica. São as 5 classes de filmes que eu gosto de ver, ficções de todos os tipos, adoro também. Eu vou exercitando, é a hora de eu usar meu tempo para poder fazer alguma coisa, então agora eu vou usar o tempo para poder até aí aprofundar e alimentar o meu corpo, a minha mente, né, de elementos que sejam poderosos, que possam ampliar meu ponto de vista, que possam me dar um outro olhar sobre a vida, sobre as coisas, né? Mesmo sendo uns tristes, assim, igual esse que eu vi do serial killer. Porque também a gente vê que existe essa realidade, né? É hora de exercitar muita generosidade. Tenho visto muito filme indiano também, tenho gostado muito também dos atores indianos, eu gosto de ver eles dançando, às vezes um bobinho, assim, que é legal. Gosto também de ver filminho bobinho. Uma hora que é só para rir mesmo, só para deixar o rosa rindo, não é só o azul, não é só estimular o azul ou estimular o branco. São tudo formas de estimular as inteligências multiversais, que é o QM e a inteligência emocional, né? Bom, deixa eu ler um pouco sobre o ponto de vista, então, aqui do nosso oráculo. A girafa o convida a montar em sua cabeça e olhar lá de cima, para que possa enxergar de outras perspectivas o que está ao seu redor. Observe sua conduta, como tem se relacionado, se comunicado. A girafa vem lhe ensinar que o verdadeiro ponto de vista é aquele que se vê com o coração. Deixe o seu coração responder suas dúvidas. Nele só há lugar para a verdade. Atenção, verifique se o seu pescoço está caído entre as pernas, cheirando o próprio traseiro e achando a vida fedida. Eu dei aquele exercício que eu falei aquele dia para quem gosta de ser vítima, né? Para fazer um pouco disso aqui, olha. Como a girafa ficar com o pescoço no meio das pernas. Fique atento à arrogância de achar que o seu ponto de vista é o mais acertado. Lembre-se que cada um tem um sagrado ponto de vista e compartilhar as diferentes visões é uma forma de sabedoria e grandeza, ao passo que a competição pelo acerto nada mais é do que uma estúpida necessidade de estar certo. Ai, gente, isso é bonito, né? Nossa, eu vou ler de novo. Lembre-se que cada um tem um sagrado ponto de vista e compartilhar as diferentes visões é uma forma de sabedoria e grandeza. Ao passo que a competição pelo acerto nada mais é do que uma estúpida necessidade de estar certo. Imagine-se numa teia de luz brilhante e curativa. Sinta-se conectado com toda a humanidade ao seu redor. Coloque também toda a sua família, aqueles que vieram antes de você e aqueles que estão agora ao seu redor. Tome também consciência de que aqueles que virão depois herdarão todas as consequências do que você faz agora. Quer dizer, sua pegada é muito importante. Qual tem sido minha postura frente à vida? Erga seu pescoço, mantenha-o firme, altivo. A postura é muito importante. Afirmação: estamos juntos numa corrente de amor. Muito bem, muito bem. Adoro isso. Porque quando você ouve a opinião de pessoas, às vezes que está muito limitada, é um ótimo momento para você exercitar o seu ego e a sua generosidade, sabe? Sem ficar sentindo calado, mas por dentro assim, ai que idiota, como é inferior. Quer dizer, mesmo você não tendo falado nada, se você faz isso, já manchou. Entende? Quando a gente está falando sobre manter sua casa, seu coração, seu campo em alta frequência, ele tem a ver com tudo, principalmente com a postura, sabe? Então, quando eu ensino meus netos, assim, quando um vai brigar com o outro e fala um palavrão, xinga o outro, fala um feio, fala uma coisa assim, aí eu chamo ele no canto e falo assim, pior do que ele ouvir o que você falou, pior do que essas palavras ressoando no universo, é onde você tem que chegar para proferir ou pensar isso. Esse é o pior lugar. Então, normalmente a pessoa vai chamar a atenção de uma criança e fala assim, não é bom, olha o outro, olha o outro. Você pode falar assim com o outro, tem que respeitar o outro, tem que respeitar o outro. E tá certo, não estou dizendo que tá tudo bem você falar isso.
mas eu faço eles olharem para o outro lado. Porque para você falar uma coisa ruim para alguém, para você pensar uma coisa ruim de alguém, para você posicionar sua mente nesse lugar ruim para alguém, você envenenou primeiro a você mesmo. Isso é forte, sabe? Então, quando você fala o pior, em qualquer lugar você está fazendo a você. E quando você faz isso a você, automaticamente você multiplica isso na sua rede. E quando você multiplica isso na sua rede, então você contaminou muito mais gente que você imagina. Do mesmo jeito que eu estou feliz com a multiplicação aqui na rede, eu diria assim que o número de pessoas que estão assistindo e acompanhando esse trabalho que eu estou doando aqui, fazendo essa partilha, pode não ser em grande quantidade direta, mas é de uma qualidade, é de um compromisso, é de uma fidelidade. Isso é muita qualidade. Isso me preenche muito, porque como eu já disse, a minha matemática, ela é assim, né? Para quem entrou aqui agora, você pode achar que você é um. Eu olho para você, vejo 1.000.048.576 pessoas atrás de você, do qual você é a ponta de lança. Eu olho para você, mais esse 1 milhão, eu vejo as pessoas que estão ao seu redor hoje, diretamente, e que você impacta indiretamente, e mais os seus descendentes. Então, quando eu olho para uma pessoa, quantas pessoas eu vejo nisso? Então, vamos dizer assim, para cada pessoa, vamos dizer, sei lá, a matemática minha, estou vendo 2 milhões de pessoas, de vidas impactadas, vivendo direto ou indiretamente. Então, essa matemática que eu gostaria de convidar você a fazer na sua vida. Quando você ajuda uma pessoa, você não ajudou só uma pessoa, primeiro você ajudou você. E você ajudou a todos que estavam antes de você. Quando você exercita o bem, exercita o bom, exercita o belo, coloca isso aí na tua história. Quanto que eu exercito de bem na minha vida? Eu faço bem para mim, eu faço bem para o outro, eu faço bem para o planeta, eu faço bem para minha família, eu não faço ainda, então eu estou fazendo mal? O que eu preciso para fazer o bem? Por onde eu posso começar a fazer o bem? Né? Eu sou uma pessoa boa, né? Eu lido com o bom, eu ponho boas coisas no mundo. Como é que eu lido com o bom, com o que é bom? Eu me permito coisas boas? Me permito esse lugar? E o belo? Como é que eu lido com o belo? Eu comparo os outros? Nossa, que feio aquele. Tem um filme muito lindo que eu lembrei agora também, que é A Última Esperança. Não, O Milagre da Cela 7 é maravilhoso, né? Acho que fala um pouco disso também. E um com Tom Hanks. Quem me ajuda aí, aquele que é com Tom Hanks, que tem, acho que esqueci o livro. Eu estou ruim de memória hoje, acho que eu não tomei o meu memorial hoje. Falei ontem desse filme também. Acho que essa noite eu dormi pouco e ficou algumas coisas faltando. Última Esperança. Quem é que tá aí que lembra desse filme com Tom Hanks? É alguma coisa assim da esperança, mas fala isso, tem um negro forte, feio, que está tentando salvar 2 crianças, que ele tinha um dom de cura. E aí eles pegam ele tentando salvar as crianças e... Não é Corrente do Bem, não, é um negócio de esperança, é com Tom Hanks. E ele vai preso. E o Tom Hanks é o carcereiro. E é isso, né? Todo mundo julgou ele porque ele era um preto, feio e grande. E ele tinha uma bondade dentro do coração, em busca de um milagre. Não é em busca de um milagre, é da esperança. A espera de um milagre. A espera de um milagre? Em busca de um milagre. Já vou falar para vocês. E aí você vê, né? Porque às vezes assim... Por isso que eu gosto daquele desenho também do Shrek. Shrek? É, o verdinho lá, que tem um príncipe bonito. A espera de um milagre. Aí, tá vendo? Já falaram a espera de um milagre. E é isso, né? O que é o belo, né? Como é que você julga o belo? E no Shrek tem isso, o príncipe todo lindo, louro, maravilhoso, e vem ele todo verde, né? Aonde que tá a beleza? Acho que era isso, né?
A espera. Bom, todo mundo falou, a espera de um milagre, eu tava falando que era esperança, né? Eu nem bebi, hein, gente? Ai, que delícia. Muito bem, muito bem. Bom, nosso encontro de hoje era aqui para poder falar sobre perguntas e depoimentos. E quero saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, mas, né, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum depoimento. E hoje e amanhã são os últimos dias disso. Segunda-feira vamos começar uma nova proposta de treinamento, se assim vocês quiserem, né? Então, quero saber que bom destino vocês estão dando à vida de vocês. Tá todo mundo sabendo tudo? Não tem nada que eu vá responder, que eu possa responder? Muito bem. Espera. Muito bem. Veio uma pergunta aqui antes de eu terminar ali, né? Por que mexer no branco é tão forte? Eu diria que é uma das energias mais complexas de todas. Pior que ela, só o prata. Mas o branco é a inteligência energética mais utilizada em baixa frequência no planeta Terra. Ela é uma inteligência muito potente e quando você trabalha com branco, você trabalha com a inteligência dos antepassados, você trabalha com a inteligência da sua história, então você trabalha com muitas memórias, sabe? E a hora que você vai trabalhar com memórias, a inteligência do branco em baixa frequência, que vai lidar com o passado, as dores, a culpa, o julgamento, a discriminação. Então, quando você fala assim, culpa, vergonha, que são consideradas as inteligências de mais baixa frequência, quando você está nesse lugar, você está no branco negativo. E se você pegar, sabe, a história e for olhar dentro da história, os grandes mestres ascensionados, os grandes seres elevados que vieram à Terra, eles vieram trazendo uma proposta de levar a pessoa a um branco em alta frequência. Então, porque é isso? É lidar com uma baixa frequência muito grande, porque para você sair dessa baixa frequência, você tem que pisar em alguns degraus importantíssimos. O primeiro é da humildade para aceitação. O segundo é do perdão. O terceiro, da gratidão. E o quarto, do amor incondicional. Então, é difícil sim sentar nesse lugar, é difícil sim lidar com o branco, principalmente quem tem dois brancos, porque ele tem que dar um salto. Por isso que é difícil, Bruno, porque dá um salto, e dá um salto de um lugar que o tempo inteiro está te provocando isso, sabe? Medo, julgamento, o que o outro vai pensar de você, né? Como é que você, o que o outro vai achar, ou o que você gosta, ele é pecaminoso, olha, Deus vai te castigar. Então essa imagem de Deus que foi criada, também foi criada pelo branco. Então nós temos muito disso no planeta. Então isso é muito forte em nós, mas eu te garanto que a trabalhar o branco, ele é o principal lugar para sua evolução. Porque como o branco está lá junto com o azul e o rosa, e quando você está com o branco em baixa frequência, por exemplo, se você está com o branco na culpa, no julgamento, sentindo que você não vale, que você não merece, automaticamente você limita a sua razão, seu raciocínio, porque o branco, ele rege o nosso cérebro límbico. Isso significa, então, que ele provoca emoções, ele é o regente da adrenalina, ele provoca os medos reais, medos fantasmagóricos, sabe? Ele te limita, ele corta, ele rompe. Porém,
é uma das energias mais poderosas, porque quando você atinge o amor incondicional, quando você atinge a paz, quando você atinge a verdade, a justiça. Então, o que está aqui em alta frequência do branco? Amor, o belo, a justiça, a aceitação, a humildade, a gratidão, o poder do perdoar, né? Perdoar, primeiro assim, é liberar do seu coração, né? Não é que você tem o poder de superioridade ao outro de dar ou não o perdão. Tem gente que fala, só Deus dá o perdão, eu não vou esquecer nunca. Isso é tudo crença, bobagem, está falando de desapegar no seu coração. Mas o oposto é julgamento, discriminação, medo, mentira, tudo isso. Tudo isso faz parte do campo. E quando você tem que trabalhar o branco para elevar, você tem que fazer o quê? Você tem que matar a família, né? Matar a família no sentido de Arjuna lá com Krishna, né? Quando Arjuna fala isso para Krishna, ele fala, nossa, não é para você ir lá e matar, mas matar toda essa história herdada, esse 1 milhão de coisas que você traz negativo, para você assumir sua ponta de lança e subir sobre esses cadáveres, né? Essa é a esperança que diz lá no Bhagavad Gita, que é outro livro fantástico, outro campo de estudo genial, né? Que tem versos e que dizem coisas lindas. Eu gosto muito também, né? De andar um pouquinho nesse lugar, porque você andar um pouco nessa visão de livros sagrados. O que eles estão falando? São livros antigos, eles têm uma visão interessante. Então, eu acho que quando fala isso, é como se fosse aquela visão que Krishna fala lá. Sempre haverá no horizonte um Arjuna sentado sobre uma montoeira de cadáveres. E os cadáveres são o branco, sabe, Bruno? É a sua história mal contada, é a discriminação, é o medo, é o ego exacerbado naquele lugar, é a escassez, é o julgamento, a autopunição, cara. Imagina o branco quando eu não me autoaceito, começa a me punir com várias questões, né? De destruir minha vida, com a saúde, com a droga, com a bebida, é tudo autopunição pela não aceitação. Então ele é muito poderoso. E na hora que você tem um branco, que você vai elevando a frequência desse branco, você atinge um lugar tão poderoso, mas tão poderoso, né? Que você vai poder acionar. São duas energias que andam juntas, é o verde e o branco, e elas movem o fogo. O espírito do fogo, a inteligência toda do fogo, ela é movida pelo branco e pelo verde juntos. Então eles têm uma soma nessas duas inteligências. O verde, ele é a multiplicação, ele é o fermento. E o branco traz toda a história. Então, ou em baixa frequência, o verde entra na fantasia, no vício, na compulsão junto com o medo, e entra nas drogas, na autodestruição, da ilusão, da coisa narcótica, mentira, que faz o fake news aqui. Ou vou entrar no branco e verde aqui em cima, que eu vou fazer o quê? Eu vou entrar, além de entrar nesse amor incondicional, no perdão, eu venho com o verde e multiplico tudo isso. Eu somo essa força para expandir, para multiplicar com todo mundo. Quando eu falo para vocês, vem cá, aprenda a fazer o bem, o bom, seja o belo e divida com o outro. Eu estou, através desse treinamento, te convidando a exercitar essa multiplicação, né? A já multiplicar isso, sabe? E fazer com que isso vai trazer abundância na sua vida. Então, isso é o certo. Você vem aqui para abundar, para crescer, para multiplicar, para ser saúde, para ser saudável, todos os dias um pouco mais. Verde e branco, trabalhando essas duas inteligências juntas, né? Você vai mover o preto, você vai mover o fogo, você vai realmente mover o fogo. Isso é uma coisa interessante, né? Tem a ver com esse número de almas que representam a ancestralidade. Sim, também, né? Não só o número de almas que representam a ancestralidade, porque é isso, é o peso da história, né? Ou toda a história vai recair sobre mim como um peso que vai me levar a repetir. Bert Hellinger colocava isso lá no seu estudo, mas quando eu olho para o meu passado, eu reconheço e eu tomo atitude nesse momento, então eu consigo fazer mudanças. E também tem a ver, Bruno, com a ideia do pertencimento, sabe? Então, como na minha história, aonde que eu pertenço, né? Ontem eu vi um outro filme que eu gostei muito, com meu netinho Jerônimo, que era o Mowgli, que já tinha visto há muito tempo atrás e ontem eu vi novamente. E que coisa linda, porque ele é salvo numa floresta por uma pantera
que tinha estado em cativeiro antes e deixa lá para os lobos. E os lobos levam ali para a alcateia para ele poder ser aceito. E ele fazer tudo para ele ser aceito. Ele queria ser um lobo, né? Queria pertencer. Depois eles mandam ele para a aldeia, porque a aldeia dos homens. E lá ele levou um tempo para ele poder ser aceito também, para ele se permitir estar naquele lugar. Mas depois o coração dele tem um chamado mais forte para onde ele queria se sentir pertencer a algum lugar. Acho que todo mundo quer isso, sabe? Pertencer. E no final ele vai e traz essa paz para a floresta, né? Eu estou dando spoiler do filme aí, do Mowgli, e que é tão lindo, é tão emocionante, tudo. E vem trazendo muito essa mensagem do branco, né? A sua origem, onde está a sua origem, onde está a sua história, onde houve a sua identificação. Então, sim, trabalhar o branco eu julgo como uma das inteligências mais desafiadoras de trabalhar, sabe? Realmente. Quando você está trabalhando o branco, você ser verdadeiro sempre, ser honesto, ser generoso, ser empático, você aprender a pedir desculpas, ter humildade para reconhecer o erro, para começar de novo, sabe? Para aprender com esse erro, para fazer esse processo da compostagem que eu falo muito para vocês. Ele tem o tom violeta, mas ele é muito branco e verde, né? Para poder multiplicar. Mas se você fizer, eu te garanto que você vai encontrar muito mais a paz. Quem está fazendo e está conseguindo vencer aí, está conseguindo acessar. É claro que o branco é difícil para todo mundo, mas é especialmente mais difícil para quem tem 2 brancos, né? E para quem não tem nenhum branco. Porque para quem não tem nenhuma referência, é um assunto estranho, reage com algum tipo de agressividade, muitas das vezes, de superioridade, ou para quem tem muito branco. Mas igual é isso, eu acho sempre que os desafios, para mim os desafios são a cereja do bolo, sabe? Então não tenho medo do desafio. O que eu temo é a preguiça. Se você perguntasse para mim, Max, o que você acha que é o pior elemento? Para mim é a preguiça e a ignorância. A ignorância é daquele que ignora, não só o fato de ignorar, porque eu sou ignorante em muitas coisas, mas eu aceito e quero aprender, né? Mas aquele que ignora, ele continua ignorando as coisas. Então, esse que ignora, está na frente dele, ele continua ignorando. E a preguiça? A preguiça, sim. Isso, para mim, faz toda a diferença nos treinamentos dos casos que eu pego, entendeu? É isso. Porque quando a pessoa tem preguiça demais, ela tem preguiça, e é sempre uma coisa, ela pode passar o dia inteiro vendo uma série idiota do Netflix, mas ela não pode parar um pouco, sentar e fazer uma meditação, ela não pode parar um pouco e olhar e ver uma planta, ela não pode parar um pouco e respirar, observar a respiração, ela não pode parar um pouco e rever sua história e suas atitudes. Então ela está o quê? Anestesiada, branco e verde. Quando a pessoa está nesse lugar, ela está narcotizada, ela está anestesiada, ela está na preguiça. Então é um desperdício. Por que você acha? É porque eu acho que é um desperdício, certo? É um desperdício grande. Qual livro você pode auxiliar no entendimento da inteligência do branco? Eu posso também até te mandar o livro que eu tenho aqui, mas eu começaria com o próprio Bert Hellinger, porque ele passou esse tempo na África, estudando as tribos Zulus lá, vendo os comportamentos. Então, se você quiser em PDF, eu tenho, posso mandar para você, tá? Para você trabalhar a inteligência do branco. Porque o Bert, no trabalho dele, ele identificou primeiro a questão da família, dessa repetição, da repetição de padrão. Então, branco, né? Se eu não honrar, então a gente fala de honra, fala de antepassado, fala de história. Isso aprisiona muito. As pessoas ficam aprisionadas nesse lugar, entendeu? Por culpa, por medo de ser feliz. A minha família passou fome, mas eu agora, então, eu tenho que ser fiel a eles. Eu tenho que ser leal. Então, a noção de fidelidade, a noção de lealdade. Você tem que ser leal a Deus. Então, se a gente for falar de coisas religiosas, mas falando do princípio do branco, em termos de conhecimento, que a base do branco é o passado e a ancestralidade, eu convido o livro do Bert Hellinger, tá?
O Bruno disse, hoje exercitei a humildade e pedi desculpas para minha irmã por ter dito uma palavra meio torta. Olha que bacana. Porque, em primeiro lugar, é isso. Quando você diz uma palavra meio torta, você tem que ir lá naquele lugar para proferir isso. Como esse cara é idiota! Peraí. Você entende? O que eu fiz aqui agora com a minha célula para poder falar que o cara é idiota? É disso que eu estou falando. É desse olhar primeiro. Então, você pediu para sua irmã, já foi um ato de humildade. E agora você tinha que também pedir para você mesmo, para suas células, sabe? Eu me perdoo completamente e profundamente de ter proferido palavras desnecessárias quando eu estava no ego tentando me defender. Olhar para aquilo e ver o que estava em você, que levou você a falar aquelas palavras. Qual que era o sentido daquelas palavras no seu coração, sabe? Por que tu não usar outras? Qual a dificuldade? Tem mágoas antigas? Tem histórias mal resolvidas? Tem alguns julgamentos? Tem medo do julgamento? É isso é riqueza, Bruno? Então, você não para só na humildade de você ter ido pedir desculpas. Porque, assim, inclusive isso daqui, né? Pedir desculpas. A própria palavra desculpa é tirar a culpa, né? A culpa do que você falou. E eu acho mais interessante pedir perdão. Porque perdão tem a ver com... a palavra perdão, perpassar um caminho, né? Tem a ver com o coração. Então, perpassar esse caminho, eu vou perpassar isso daqui e atingir um lugar do coração. O exercício do perdão, ele é mais para o seu próprio coração do que para o outro em primeiro lugar. Então, eu pegaria essa situação, e só para você poder entender qual que é o poder da inteligência multiversal, já que você não tem branco, não tem o ar, e você tem muito fogo, então muito da sua inteligência acaba sendo regida pelo preto, pelo poder do preto, poder do argumento do preto, da materialização, do controle, entendeu? Da manipulação, do domínio, da competição, bom, em suma, dentro do fogo, que são elementos do fogo em baixa frequência. Mas eu te aconselho a investigar pelo ar. Parar e respirar e botar a situação assim, olha, pega alguma coisa, tipo uma pedra que representa a situação. Esse é um exercício muito bom para quem não tem ar, tá, gente? É assim, pega a pedra assim, põe uma pedra bem perto de si, foca os olhos assim, fecha a visão e olha para o problema ali, fala, bota o problema aqui, depois você vai afastando, andando de costas assim, depois fica sentado longe e fazendo uma observação daquilo e fazendo as perguntas. Gente, fazer pergunta é muito importante. Eu sei que porque como eu dou aula há muito tempo, às vezes a pessoa na aula não quer perguntar, depois vem em box, faz um tanto de perguntas. Fala, por que não perguntou lá? Porque tem sempre aquele medo. E se eu fizer uma pergunta tola? E se eu fizer uma pergunta idiota? E se eu fizer uma pergunta que mostre que eu não entendi? E se eu fizer uma pergunta... Gente, e daí? E daí? Para com essa coisa de querer ser aceito por todo mundo. Aceita você mesmo, faz a pergunta. Nossa, eu posso estar fazendo uma pergunta tola, se for. Posso estar fazendo uma pergunta indevida para o momento, se for. Tá tudo bem. Mas como você vai exercitar se você não perguntar? Sabe? E é isso, é o ego pequeno, né? Outro dia com a minha neta, eu estava ensinando uma coisa para ela. Já sei, vó, 10 anos. 10 anos. Já sei, vó, já sei. Eu falei, olha, respira fundo, respira. Você vai fazer. Eu estou te explicando. Não é falar que já sabe. Porque quem sabe faz. Como diz o meu amigo Geraldo Vandré. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Certo? Aí quando ela falou, agora faz. Tá aqui, não acaba de explicar, não. Faz. Aí dei pra ela um negócio pra fazer. Ah, mas isso daqui. Ah, isso aqui me ajuda. Quando for aprender, gente, aprender começa com a letra A, que tem o lá de abertura, abertura, amor, abertura, abraço. Quando você pensar nisso, você pensa em aprender, ó, eu vou aprender. Não tem aprender? Eu aprendi uma coisa, aprendi. Agora eu vou aprender, ó, com esse aqui eu vou aprender, trazer para mim. Trazer junto. Isso é com abertura, é com amor, é com abraço, abraçar o conhecimento. Então respira e escuta de novo. Respira e escuta de novo. Exercício, é assim que exercita a mente, né? Bert Hellinger. Apática. Quando está anestesiada, a pessoa fica apática.
Exatamente. E por isso que uma das coisas que eu falo, como o branco e o verde são as duas coisas de pessoa apática, não quer saber de nada, então eu começo a fazer alguma coisa de jejum, sabe? Tipo, tira as farinhas brancas, tira o açúcar, 21 dias, vamos botar água, vamos fazer um exercício, sabe? Vamos alimentar de outra coisa, vamos fazer jejum de uma coisa e alimentar de outra coisa. Senão fica apático mesmo. E vocês acham o quê? Que o tipo de alimento que a gente tem, de programa que a gente tem, que é o programa que vende, de música, é tudo para você ficar apático. Não é verdade? A pessoa apática, ela vai ser comandada por uma situação alheia, não por ela própria. Tá bom, eu vou mandar o livro para você, Bruno, você passa para Kênia, que eu não tenho o WhatsApp dela, tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Bruno pergunta, foi desnecessário mesmo, porque aparentemente minha intenção era alertá-la de algo, mas acabei frustrando as expectativas dela. E na verdade o que eu fiz foi agradecer por ela ter me alertado do que eu disse. Muito bem, mas se permitir fazer pergunta tola é exercitar o rosa. Também, exatamente. Andréia, você está pedindo para poder participar, para falar algum depoimento ou foi só um engano? Só para saber, porque hoje nós estamos pergunta e depoimento e apareceu aqui, Andréia Ceribelli, apareceu aqui o seu pedido. Muito bem, muito bem. Ordens do Amor. Deixa eu ver se é esse que eu tenho aqui, o nome. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse também é muito bom, pode mandar aqui, olha. Tá bom, Andréia, gratidão, a gente já está acabando. A gente está numa semana de perguntas e respostas com relação a um trabalho que nós fizemos aqui de treinamento. Andréia, não sei se você já viu os outros treinamentos. Nós temos 3. A simetria oculta do amor, é o que eu tenho, tá? E é isso. Se possível, gostaria de ver o livro também, por favor. Então, quem já tem aí, me adiciona lá no WhatsApp, eu mando, porque eu não sei mandar isso pelo Instagram, certo? Então, por isso que eu botei o da Kênia. O Bruno pode passar o meu telefone ali. A Liamara acho que já tem. Me dá um oi, quem tem o meu e me pede ali. A Renata já tem o meu WhatsApp também, Renata. Manda para mim esse aí, se é diferente, eu posso também compartilhar com outras pessoas, porque quando a gente pode compartilhar, a gente vai crescendo, né? Aí, ó, pronto, a Renata. Você consegue passar pelo direct, Renata? Sim, eu vou salvar, tá? Eu tenho salvo já um treinamento de 64 dias de meditação e reflexão. Tenho salvo um treinamento de 21 dias do poder de materialização. E temos salvo que nós terminamos agora uma semana, o poder da ancestralidade, que é o treinamento do branco. E a partir de segunda-feira a gente entra em um novo treinamento. E até amanhã nós estamos aqui no encontro com perguntas e depoimentos. Ou seja, gente, amanhã vocês tragam perguntas, hein? Viu? Tá bom? Bom sábado para vocês. Axis! 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 Que a sua luz brilhe no mundo. Arro!